Já se passou um mês da morte da estudante Ana Lídia de Souza Gomes, a última das vítimas cujos assassinatos são investigados pela Força Tarefa, criada pela Segurança Pública do Estado para a investigação destes crimes. São 16 crimes investigados, incluindo vários outros casos aí, além do de Ana Lídia. Até o momento, a polícia não apresentou resposta para nenhum dos crimes. E também, desde o último dia 15 de agosto, não se pronuncia mais sobre o caso. A Justiça mandou soltar um dos acusados dos crimes, né, que estava preso, segundo a polícia, havia indícios da participação dele em alguns crimes, mas, por falta de provas, a Justiça decidiu soltar este acusado. Fica um clima de insegurança para a população ou não? Ficam as perguntas no ar sem resposta, especialmente sem a apresentação de um trabalho, né, de um resultado de um trabalho que possa ser feito pela área da segurança pública no Estado. Nós convidamos o especialista em segurança pública, coordenador da Perícia Criminal e Ciência Forense do IPOG Goiás, o Valber Pinheiro. Valber, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Valber, são muitas perguntas e elas são feitas e se espera a resposta, normalmente perguntas feitas por um público leigo, e diante da falta de resposta do setor da segurança pública do Estado, muitas vezes a própria população dá as respostas, né? Isso não é mais perigoso ainda no sentido da insegurança pública que hoje sente o cidadão? Não, com certeza. Isso é muito perigoso. Se nós analisarmos esse critério que foi adotado para dizer que era um serial killer, isso vem muito mais da sociedade, com certeza, do que da própria estrutura de segurança pública, né? Os boatos que surgiram via WhatsApp, inclusive colocando placa de moto, né? Ou seja, dizendo que era fulano especificamente, logicamente que era um boato, né? Então tudo isso gera essa estrutura toda, onde as pessoas começam a criar certas lendas urbanas em função dessa situação de insegurança. Na sua opinião, o que deveria ser feito até com relação a este trabalho? Já se falou até em federalização das investigações de alguns desses crimes. Seria saída, não seria? Como é que você vê tudo isso? Olha, acho que a estrutura de segurança pública é muito boa, né? Ou seja, a Secretaria colocou à disposição uma força-tarefa, porque é uma situação atípica, não é um caso em que você tem uma certa casuística e que existe uma experiência na elucidação desses crimes. É uma situação totalmente atípica, né? Muitos desses casos foram colocados imputados à mesma pessoa e não são. Então, ou seja, criou-se um número muito menor do que se colocou, né? Em função dessa necessidade de criar esses factóides também. Mas eu acho que a Secretaria está no caminho certo, tem uma força-tarefa, tem delegados e agentes e dentro dessa estrutura que foram alocados do interior, inclusive, para essas investigações, mas é uma coisa muito difícil, porque isso não é um filme de ficção científica, ou seja, isso é uma realidade. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, cadê o confronto balístico das vítimas para você poder determinar se essa munição partiu da mesma arma? Nem todo o confronto balístico é possível de ser feito, né? Às vezes os fragmentos não permitem essa comparação. Então é uma investigação realmente muito difícil, né? A sociedade não tem muita informação, você não tem denúncias, então é uma investigação complicada. Valber, à medida que, como você disse, é uma situação atípica e a demora na entrega de um resultado, ou seja, a prisão dos responsáveis ou do responsável pelos crimes, isso não demonstra uma fragilidade da nossa segurança pública no sentido de buscar este ou estes culpados? Não, eu acho que se você pegar a taxa de elucidação de crimes, no geral, no Brasil, ela é muito baixa, né? A polícia hoje, se nós analisarmos a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, junto com alguns convênios com a ONU, fez um levantamento e realmente a gente tem um baixo índice de elucidação de crimes, ou seja, os inquéritos policiais, a grande maioria não se findam. E isso é dentro de um contexto analisado pela falta de estrutura mesmo, ou seja, o tripé que a gente tem hoje dos governos, que é a segurança, educação e saúde, realmente não são colocados da forma correta. A gente for analisar esse próprio governo que está aí federal, investiu muito pouco
nisso, ou seja, você teria que melhorar as estruturas dos institutos de criminalística para que você pudesse ter bons laudos periciais, que é a chave mestra para a elucidação dos principais crimes, né? Eu acho que precisa de investimento, né? Não defendendo o governo, mas esse governo atual de Goiás teve um certo investimento, mas a segurança pública precisa do aporte federal, né? E a gente tem visto que tem pouco investimento federal na segurança pública, principalmente nos estados. Valber, muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite. Um bom dia a você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.